Consciência fonológica e alfabetização. O que você precisa saber para alfabetizar? Antes de entrar na definição do que é a consciência fonológica, exemplificar aqui para vocês, mostrar atividades práticas que você pode fazer para começar a alfabetização do jeito certo, eu preciso explicar da onde surgiu essa temática da relevância da consciência fonológica para a alfabetização. Em 1972, um estudo conduzido por pesquisadores e era liderado por um pesquisador com o sobrenome Savin, relatou e eles conseguiram relatar em um documento, numa quarta conferência da infância, e eles perceberam, através das análises que eles estavam fazendo, o seguinte: se eles avaliassem as crianças com dificuldades na alfabetização, que não conseguiam aprender a ler, eles identificaram que essas crianças tinham um problema em comum. Elas não conseguiam identificar a diferença, por exemplo, entre pato e bato, que essas palavras, elas têm um som inicial ali diferente. Um começa com P, a letra P, e o outro começa com B, a letra B. E pato e bato, portanto, é diferente, ela é codificada diferentemente no nosso cérebro, o processamento fonológico que requer esse reconhecimento da relação letra-som e também, não só da letra ali, porque a gente ainda não tá falando de letra, mas esse som, essa discriminação fonêmica era algo que era uma situação comum entre as crianças com dificuldades na alfabetização, que não conseguiam se alfabetizar. E era um pouco diferente, por exemplo, de fonemas que não formam esses pares mínimos, porque P e B acabam causando essas confusões nas crianças, porque eles são pares mínimos de fonemas, isso é, eles são produzidos, né, no nosso aparelho fonador pela coarticulação da boca, pelo som que sai expiação dos nossos pulmões, eles são coarticulados de maneira muito semelhante. A diferença é que tem o papel da corda vocal ou não. Uma consoante ali vai ser vozeada, vai ter o som, vai ser sonora, vai ser mais vozeada, a gente consegue perceber essa vibração das cordas vocais, outra não. Mas isso acontecia mais nesses pares mínimos. Consoantes ou sons que têm sons mais diferentes, como pato e mato, já não era tanto problema de dificuldade ali na alfabetização dessas crianças, mas que nesses pares mínimos pegava mesmo. Então eles começaram a perceber assim: olha, então se essas crianças que precisam aprender a ler, aprender a escrever corretamente, dominar esse sistema alfabético, já que a alfabetização é isso, entender esse sistema alfabético, se elas têm dificuldades em perceber e discriminar esses sons da nossa fala, ainda oralmente, e depois isso acaba refletindo na escrita e na leitura, então para a gente intervir precocemente, remediar assim essa dificuldade de criança que precisa, né, que já passou pelo processo de alfabetização e precisa remediar. Então a gente precisa intervir nisso daí, aonde está a dificuldade. E crianças que vão começar, a gente vai começar do jeito certo. Então, eles começaram, a partir desse estudo de 1972, a conduzir outros estudos. Tanto esses pesquisadores, como vários outros pesquisadores ao redor do mundo, que já foi aí se incorporando a ciência da leitura, eles já foram investigando. Olha, se a gente ensina, então, a perceber esses sons da fala, a perceber que a nossa linguagem oral, como ela está estruturada, se a gente ensinar e desenvolver a consciência fonológica, isso em inglês eles chamam de phonological awareness, né? A consciência fonológica, se a gente desenvolver isso, a gente vai impedir as dificuldades na alfabetização posterior. E realmente, os estudos, então, desde a década de 70, começaram a corroborar exatamente isso, que crianças com a maior facilidade na aquisição da leitura e da escrita tinham essa consciência fonológica muito bem desenvolvida. Só que, nesse ponto que eu falei entre pato e bato, a gente está falando de uma
área muito específica da consciência fonológica, porque os pesquisadores gostam de explicar assim: imagina a consciência fonológica como um grande guarda-chuva, tá? E nesse guarda-chuva é como se a gente colocasse ali em cada pedacinho do guarda-chuva. Então eu vou fazer um desenho aqui para vocês, tá? Então, como se a gente colocasse em cada pedacinho do guarda-chuva uma determinada área específica da consciência fonológica. Então, imagina aqui, tá? Eu tenho aqui meu grande guarda-chuva, tá? Então, eu tenho aqui nessa parte a consciência de rimas e aliterações. Eu vou explicar cada uma delas. Nesse outro pedacinho, a consciência de frases e palavras. Nesse outro pedacinho, a consciência de sílabas. E nesse outro pedacinho, a consciência fonêmica, que é essa discriminação dos sons da fala na unidade dos fonemas, que realmente é a habilidade, essa consciência fonêmica aqui, é a habilidade mais complexa. Só que, então, sabendo disso, que é mais difícil, que essa percepção dos fonemas não é natural, tem um livro da Marilyn Adams, que é Consciência Fonológica para Crianças Pequenas, e ela, uma autora americana, ela vai dizer o seguinte, que a consciência fonêmica, dentro da consciência fonológica, ela tá ali dentro, tá? Então ela não é uma habilidade isolada. Ela tá ali dentro dessa grande área, desse grande guarda-chuva da consciência fonológica. Como ela é a mais difícil, e não é natural, não é perceptível. Ela falou, olha, cerca de 40% das crianças escapa essa percepção. Então, a solução não é não ensinar. Não é, então já que é difícil, deixa pra lá. Não. Sabendo, então, a gente vai unindo as informações, sabendo que desde a década de 70 e vários estudos têm afirmado que essa habilidade é importante, então a gente tem que desenvolvê-la para eliminar as chances de ter dificuldade na alfabetização. Só que a gente tem que também torná-la mais fácil, né? Então não é simplesmente chegar para a criança e falar assim, olha, qual que é o som e que diferencia pato e bato? É mais complicado. Então a gente tem que fazer atividades e preparar para que essa consciência fonêmica, que é a mais difícil e a mais importante, inclusive, ela seja devidamente bem desenvolvida, incorporada para a criança, ela tenha realmente consciência desses menores sons que formam as palavras. E aí, tem várias etapas dentro mesmo da consciência fonêmica para deixar isso mais fácil. Eu tenho vídeos aqui no meu canal, inclusive, falando sobre isso, sobre consciência fonêmica, que muitas vezes é um dos erros que a gente comete ao desenvolvê-la. Eu recomendo que vocês assistam, mas eu posso falar um pouquinho mais aqui. Mas não é só dentro da consciência fonêmica que a gente tem que torná-la mais fácil. A gente tem que torná-la mais fácil também chegar até ela. E como que a gente faz isso, ser mais fácil? A gente começa com a consciência de rimas e aliterações, tá? Então, definindo a consciência fonológica como um todo, tá? Só para retomar aqui, é a capacidade de segmentar, manipular, analisar os segmentos sonoros que fazem parte da nossa linguagem oral. A criança, ela tem que entender que a nossa linguagem oral não é uma cadeia sonora contínua. A gente não gospe a palavra, assim, ó, vou cuspir as palavras e a frase, tá tudo dentro de um bolo, tá? A criança tem que perceber que a linguagem, ela pode ter uma certa forma, então assim, palavras que rimam, que tem sons finais iguais, então pastel, anel, chapéu, essa percepção começa aí. Começa a perceber que tem essa certa forma, tá? Que a palavra, muitas vezes, as palavras que são utilizadas dentro de um texto, dentro de um poema, que servem para comunicar, elas não são escolhidas só aleatoriamente, não somente pelo seu significado, mas também pela sua forma, para dar forma àquele poema, para dar um ritmo, para dar uma prosódia, uma entonação, uma continuidade linguística. Então, é interessante para a criança. Inclusive, uma curiosidade aqui para vocês, várias estratégias de marketing, né, eles utilizam desses recursos linguísticos da rimas, das aliterações. Então, uma vez eu fui numa loja que era uma loja de carrinho de bebê. E era uma loja que também vendia outros equipamentos para carro, suporte de carro e tudo mais, tá?
E aí, bicicleta, alguns outros equipamentos. E era uma loja que chama Tule, é uma loja acho que americana, não sei, mas tinha aqui no Brasil. E eles utilizavam, né, todas as estratégias de aliterações. Então a marca chama Tule, eles colocavam todas as primeiras palavras, uma palavra em cada frase, assim, né, em cada linha, e todas elas começavam com T. Então, esse recurso da aliteração ali no início das palavras vai dando uma previsibilidade na palavra, vai ajudando você a grudar mais aquela marca. Então, isso ajuda num contexto de marca. Se a marca quer ocupar um lugar na nossa cabeça, né? Como uma estratégia de marketing, eles utilizam esses recursos. Olha, outro muito conhecido nacionalmente, eu acho, aquela Lojas Marisas, né? Aquela rede de lojas. Então, eles usam de mulher para mulher Marisa. Então, eles utilizam esse recurso da aliteração, que é o quê? Esse som consonantal, consonântico, igual mulher, né? Que eles repetem duas vezes, Marisa. Então, esse som inicial e essa previsibilidade, esse ritmo, tudo mais, isso é um recurso linguístico que bons escritores, né, que nós queremos formar, inclusive crianças assim, que elas utilizem também a linguagem com essa forma fonológica, não pensando somente em um significado, mas também brincar com as palavras nesse ponto de vista. Então, as aliterações, quando a gente está ensinando lá na educação infantil, no início da alfabetização, crianças não alfabetizadas, independente da idade, vão começar a perceber a estrutura da nossa linguagem através dessa exploração oral, da exploração de que macaco e melão começa com o mesmo som inicial. A gente não tá falando de sílabas, a gente tá falando do som. O som, tá vendo que a gente também já está ali chamando atenção para esse fonema, né? Para esse som que é realizado, esse fone, né? O fonema é uma informação que a gente tem abstrata na nossa cabeça, mas a gente realiza isso, é materializável no som, no fone, naquilo que a gente expressa na palavra. Então, nós falamos coarticulando esses sons para formar as sílabas e assim as palavras, mas esses sons, esses fones, eles existem, né? É isso, inclusive, que uma fonoaudióloga trabalha. Quando a criança tem alguma dificuldade, ela vai trabalhar no foco ali do som, né? Se a gente estiver falando de uma dificuldade de sons da fala, de trocas de sons e tudo mais. Então, estar atento a esse primeiro nível dessa forma, né, da aliteração, das rimas, sons finais, sons iniciais, já é muito importante. Inclusive, aqui já fica algo para se prestar atenção. Crianças a partir de 4, 5 anos, elas já vão começando a perceber essas rimas, né? Então a gente, claro, vai dar exemplos, né? Pastel, anel, chapéu rimam, quando melão e cotonete, por exemplo, não rimam, tá? Isso não tem rima nenhuma ali relacionada. Então, a gente vai brincando, a gente vai dando essa referência, vai explicando para a criança que esse som final coincide. É claro que tem várias rimas, tá? Mas aqui eu tô falando das rimas perfeitas. E tem várias implicações do estudo de rimas, inclusive para versificação de poemas. Mas isso é uma questão mais para frente. A gente pode conversar em outro vídeo sobre isso. Mas aqui eu queria falar dessa percepção inicial das crianças pequenas. Então, aos 4 ou 5 anos, é uma percepção que as crianças já têm que começar a ter. Inclusive, com a referência correta, o vocabulário correto, com, assim, se ela tendo um acervo de palavras correto, ela já começa até a tentar produzir rimas, ainda que não seja o esperado, tá? 4, 5 anos, o esperado é perceber rimas. Produzir rimas é outra questão. Só que essa percepção, ela tem que estar presente. Se você encontrar uma criança ali no meio de todas, você está trabalhando, tem 20 alunos, 1, 2 estão com dificuldades em perceber essas rimas, não conseguem fazer atividades simples de rimas, de percepção, tal, o que isso pode indicar, por exemplo, às vezes é um certo perfil de risco para dislexia. A dislexia, que é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, ela vai ter um dos seus panos de fundo mais comuns é uma dificuldade no processamento fonológico e acaba causando essa dificuldade em perceber esses sons que rimam, que aliteram, essa forma fonológica da linguagem ainda oral.
Então é importante prestar atenção nisso, tá? Se você tá vendo que vários alunos estão avançando, alguns estão ficando para trás nesse sentido, e não é falta de exposição, não é falta de treinamento, não é falta de explicação, porque às vezes também a gente não explica, né, o que que são essas rimas, né? Então aí fica difícil para a criança dizer que rima, mas quando eu vou lá, eu exemplifico, eu explico, eu faço junto com a criança, depois ela não consegue fazer sozinha, isso pode ser um sinal de alerta, tá? Mas então a gente começa aí pelas rimas, aliterações. Aí depois a gente vai avançando. Então a linguagem oral, ela não é só forma, ela também tem as palavras que fazem parte de uma frase para contar uma pequena história. Então quando eu falo a caneta é preta, eu tenho aqui não um bloco sonoro. Eu tenho que fazer a criança perceber que, olha só, a caneta é preta, que eu tenho pedacinhos ali dentro. Eu tenho 1, 2, 3, 4 palavrinhas ali. E que cada palavra tem uma função. Que se eu tiro caneta, ó, a é preta, o que que é preta? Eu tenho que dar um nome àquilo que eu estou falando, tá? Ou a caneta é. Ela é o quê? Qual é a característica daquela caneta, daquele objeto, daquilo ali? Então eu vou brincando com essa estrutura frasal já com as crianças também, sem dar nome, não preciso falar que é substantivo, adjetivo, artigo, nada, né? Não preciso ir falando nada disso, mas eu posso, de certa maneira, explorando isso daqui, trabalhando que essas palavras, elas existem e elas têm ali, né, um pedacinho dentro da frase. Aqui eu tenho 4 palavras, se eu tiro uma palavra, coloco outra, eu mudei a frase, a história já muda. Enfim, eu posso trabalhar com essa percepção de que a frase, então, agora ela é composta por palavras. E atenção, que eu falei essa frase, eu usei manipulativos para representar as palavras que formam essa frase, mas eu não usei frases escritas, tá? Porque a consciência fonológica é uma habilidade que vem antes, linguagem oral, estrutura da linguagem oral. E a gente faz isso para a criança passar depois esse entendimento para a linguagem escrita, para que lá na frente ela não escreva tudo junto, né? Aquela escrita aglutinada também não segmente demais as palavras, mas ela tem essa percepção, ela já tenha manipulado isso, ela já tem entendimento, inclusive, do que é uma frase, palavras. Quando você fala para ela, olha, leia uma palavra, fale para mim uma palavra. Então ela não vai falar uma frase inteira, ela não vai falar uma sílaba, ela tem que falar uma palavra. Você vai dando nomes às coisas que funcionam na nossa linguagem, tá? Isso é consciência de frases e palavras. Bem simples, manipulativos, sem palavras escritas. Um dos grandes erros da consciência fonológica nessa etapa é utilizar palavras escritas. E por que isso é um erro? Porque aí a gente vai estar chamando a atenção para a forma da palavra no sentido escrito, né? Naquele aspecto visual. E aqui não, a gente quer chamar a atenção para o que ela ouve, o que ela fala, se conscientizar nessa questão mais fonológica, tá? Bom, aí depois a gente pode pegar lá, olha, eu trabalhei aqui caneta, agora eu quero saber quantas sílabas tem na caneta. Eu posso pegar massinhas e fazer isso, olha, eu tenho, ó, caneta, bloquinhos aqui de montar, legos, o que for, tá? Caneta. Tá, eu tenho 3 sílabas. Se eu tiro K, eu fiquei com neta? É alguma coisa? Sobrou alguma coisa? Ah, vamos colocar o K de novo, ó. K. Agora eu vou tirar o tá e colocar o K. Eu formei outra palavra ali dentro. Essas sílabas, cada abrir da minha mandíbula, cada bater de palmas que eu faço ali, eu tenho uma sílaba. E olha, eu vou trabalhar que essa sílaba K existe, que a sílaba tá existe. Então eu não vou trabalhar aqui silabário, tá? Isso aqui é um grande erro também na consciência fonológica. Muita gente chega lá e começa a trabalhar o silabário. Silabário, né? B com A, ba, B com E, B. Ou então coloca, esse tipo de atividade aqui não façam para a consciência de sílabas, tá? Que é o seguinte, eu vou tentar desenhar aqui mais uma vez. Imagina, isso aqui é uma bola, tá? A criança não sabe ler, a criança não sabe escrever, mas aí eu coloco aqui um tracinho
e coloco o lá aqui. Então eu acho, eu tô colocando lá, é sílaba, eu tô trabalhando com consciência de sílabas. Então eu tenho que pedir para a criança, ó, bola, bó. Como é que escreve bó? Aí eu fico pedindo para a criança escrever o bó aqui, né? O B com O. Daí fica lá, B com O. Aí a criança tenta escrever. Isso daqui não é consciência de sílabas. Mais uma vez, eu estaria chamando atenção para palavras escritas, letras escritas, e esse daqui não é o objetivo da consciência de sílabas. A consciência de sílabas é ela perceber que esse bó existe, né? Então, bó, lá. Se eu tiro bó, coloco mó, eu formei mó, lá. Essa manipulação das sílabas, a retirada de sílabas, segmentação, manipulação, alteração, substituição, exclusão de sílabas, sem precisar desse recurso aqui de letras e palavras escritas, porque isso daqui é uma habilidade que prepara para a aquisição da linguagem escrita. Então, eu estou percebendo que o bó, ele existe, e depois, lá, quando eu tiver que aprender a sílaba bó, né, que é a união do b, ó, aí vai ficar muito mais fácil, porque aí eu já entendi, eu já trabalhei bastante essa manipulação de sílabas, eu sei que esse som dessa sílaba existe, unindo esses sons de letras, fica muito tranquilo para a criança fazer essa transição mesmo entre a linguagem oral para a linguagem escrita, que isso é a alfabetização, né? A linguagem oral a gente nasce sabendo falar, ouvir, e agora a gente precisa transpassar isso daqui para a linguagem escrita, para um sistema conectando o sistema visual com o fonológico, né? Aquilo que a gente ouve, fala, vê, tudo conectado, tá? Então a gente faz isso com essa preparação da consciência fonológica. Por isso que a relação da consciência fonológica com a alfabetização é uma relação de preparação. A consciência fonológica não é uma consequência da alfabetização. Não é porque a criança aprendeu a ler que ela tem consciência fonológica, tá? Que ela vai chegar na consciência fonológica, aliás. Não. Aliás, a chance é grande de que, se ela aprendeu e desenvolveu bem a consciência fonológica, ela vai avançar para a alfabetização com muito mais segurança. É claro que existem outras habilidades que devem ser desenvolvidas, como, por exemplo, os sons das letras, tá? Inclusive, na minha metodologia, a metodologia do ensino explícito, sistemático, bem instruído, isso tudo está estruturado da seguinte maneira. Os sons das letras é uma habilidade que a gente chama do princípio alfabético. Então, a criança reconhecer que a letra tem um nome, forma e som, tá? Então, essa habilidade, eu costumo dizer para as minhas alunas que é uma habilidade que prepara para que a consciência fonêmica, que está aí dentro da fonológica, ela fique mais fácil. Lembra que eu falei que ela é a mais difícil e que a gente faz todo um caminho dentro da consciência fonológica para deixar ela mais fácil, mas quando a gente chega lá, depois da consciência de sílabas, para desenvolver a consciência fonêmica, dentro dela também tem uma forma de deixá-la mais fácil. E a primeira forma de deixá-la mais fácil é o quê? Se a criança precisa agora perceber, né, os sons da palavra bola, né? B, O, L, A, são esses os sons. Isso vai ficar mais fácil se ela tiver a referência de que esses sons individuais, eles existem. Então, se ela tiver antes passado pela apresentação dos sons das letras, vai ficar muito mais fácil para ela perceber que esses sons existem, inclusive já começar a conectar com a letra, aí sim, que a gente vai concomitante, tá? Então a gente vai princípio alfabético sendo consolidado, junto com a consciência fonológica sendo desenvolvida, até chegar na fonêmica, e dentro da fonêmica a gente poder utilizar esse recurso da memorização, consolidação dos sons das letras como uma facilidade para desenvolver a consciência fonêmica, tá? Então aqui é a grande sacada, assim, e é que eu ensino às minhas alunas, que a gente tem proposta para isso, metodologia, passo a passo, programa de atividade que coloca isso em prática. Inclusive, já fica aqui o meu convite, porque abaixo deste vídeo tem uma descrição, né, e tem um link nessa descrição. Dentro deste link você clica e você vai ter informações da minha pós-graduação em alfabetização e letramento segundo a ciência da leitura. Então não é segundo a cabeça da Mariane, não. É segundo a ciência da leitura, onde tudo isso e muito mais é aprofundado. São 11 módulos. Se você quiser saber mais, você entra nessa página e pode agendar uma reunião de orientação pedagógica com as meninas da minha equipe, que são professoras formadas com a minha metodologia, que estão prontas para te ajudar a entender se a pós-graduação
é aquilo que você precisa para se tornar uma referência em alfabetização, ter bons resultados, formar outras professoras e ensinar os seus alunos. Combinado? Então fica aqui um convite para vocês, gratuito. Agende a sua orientação para você ter a oportunidade de entender melhor tudo isso aqui que eu acabo compartilhando, mas de forma muito mais organizada, com diploma, de lato sensu, de 420 horas, enfim. Tudo bem? Mas enfim, tá? Então dentro da metodologia eu ensino isso. Tem a base dos sons das letras para começar a consciência fonêmica, que vai ficar muito mais fácil. Então, se ela é difícil, a solução não é deixar de ensinar. A solução é deixá-la mais fácil. Então, todo esse caminho preparatório até ela e dentro dela também a observar essa facilidade também de começar puxando a criança a perceber que esses sons ela já aprendeu, ela já tem referências desses sons. Então, quando eu falar para ela, olha, qual que é o som inicial de bola? Não do bó, o som b. B. Como ela já trabalhou também a consciência de rimas e aliterações, ela já vai conseguir perceber aquilo ali com facilidade. Agora, eu preciso que ela também chegue no ponto alto da consciência fonêmica. Então, são 7 etapas dentro da consciência fonêmica. Eu não vou aprofundar aqui neste vídeo, mas fica a minha, assim, lição de casa para hoje. Terminando esse vídeo, tem um vídeo aqui no meu canal sobre consciência fonêmica. Assista a esse vídeo que tem as etapas ali da consciência fonêmica. Vai ficar mais fácil, tá bom? Mas só para dizer que a gente tem que chegar na habilidade mais difícil. Na habilidade mais difícil é ela perceber que, então, não somente o som inicial que existe e tudo mais, mas ela perceber, quando eu falar para ela uma palavra uva, quais são os sons de uva? U, V, A. Tem esses 3 sons aqui dentro da palavra uva, tá? Eu tenho o som do U, V, A. Esses 3 sons formam uva. Assim como se eu falar, ó, o, v, o que eu formei? Eu formei ovo. Essas habilidades aqui são as habilidades de análise e síntese de fonemas. E por que isso tem relação com a alfabetização? Porque se você for pensar, a leitura, ela é exatamente isso. Ela é a união, tá? É a síntese desses sons. Então, na hora de ler, é claro que a gente vai ensinar a criança a automatizar a leitura, reunindo esses sons e formando sílabas e palavras, tá? Mas a criança, tem muita criança que já aprende assim com esse recurso de só unir esses sons, ó, uva, tá? Ela já ali, unindo esses sons, ela já vai formando. Mas eu ensino também as minhas alunas para tornar isso mais fácil, porque não vai ser toda criança que vai conseguir fazer isso com muita destreza ali na hora que vê letras, um monte de palavra e tudo mais. Eu ensino a gente a apresentar as sílabas antes de apresentar as palavras, mas sendo que as sílabas são formadas pelos sons das letras, nunca pela soletração, V com A, vai e assim vai. Não, pela união desses sons. Mas a análise, ela é isso, a síntese, desculpa, ela permite isso. Essa habilidade de sintetizar, reunir esses sons, ela permite a criança perceber que esses sons são unidos e formam as palavras. E é isso que a gente tem que desenvolver como uma preparação para quando ela se deparar com as palavras, porque aqui eu tô falando de som, então eu posso usar recursos assim coloridos, manipulativos, círculo no quadro da sala de aula, enfim, tem várias estratégias para isso. Eu explico tudo isso dentro da pós-graduação, na metodologia S, tem materiais e tudo mais. Então, por isso que é importante você agendar a sua reunião, tá? Para você conhecer. Mas isso tudo não precisa de letras e palavras escritas, ainda não é o momento. Mais uma vez, a atenção da criança tem que estar voltada aos sons, a perceber e entender esse procedimento de que esses sons se unem e formam as palavras, esse procedimento. Quando eu falo, por exemplo, sapo, né, que eu tenho o sapo. Eu tenho aqui essa coarticulação desses 4 sons formando a palavra sapo. Ela tem que entender esse procedimento. E ela tem que entender esse procedimento depois, na linguagem escrita, unindo as letras. Porque aqui eu estou fazendo oralmente, com apoio de concreto. Na alfabetização, a gente vai conectar. Olha, você entendeu esse procedimento, você sabe os sons das letras, você sabe as letras que representam esses sons. Agora a gente vai uni-los. A gente vai uni-los de uma forma mais fácil para facilitar esse processo através das sílabas,
automatizar as sílabas e depois ler palavras, tá? Então isso aí é um papo para outro momento, porque aí a gente já estaria falando de método fônico de alfabetização, tá? Então essa etapa, consciência fonológica e consciência fonêmica, som de letra, não é método fônico. O método fônico é o que vem depois dessa preparação. Mas é claro que, no sentido de que não dá pra gente falar de método fônico sem falar de som de letra, sem falar dessa percepção, dessa união dos sons. Então é todo um combinado. Por isso que existe a metodologia S. A minha metodologia S não é só método fônico, tá? Ela é uma coarticulação de habilidades que combinadas e coordenadas no momento certo e na ordem certa, com passo a passo, ela faz toda a diferença para alfabetizar todas as crianças. Mas o objetivo deste vídeo era trazer esse entendimento, né, de que a consciência fonológica ela está totalmente ali relacionada desde a década de 70 com o sucesso na aquisição da linguagem escrita, da leitura, da escrita, relacionado com a alfabetização. E essa síntese de fonemas, ela está totalmente relacionada com a leitura, assim como a análise de fonemas está totalmente relacionada com a escrita, porque a análise de fonemas é eu dizer para a criança agora, olha, a palavra mola, tá? Então vamos analisar esses sons, mola, O, A. Quando ela entende esse procedimento, ela entende que ela precisa ouvir a palavra, falar a palavra em voz alta, pensar a palavra, analisar esses sons individuais, esses sons dos fonemas, esses fones, essa consciência fonêmica, essa análise desses sons. E aí ela vai codificar lá na frente no momento da escrita. No momento da escrita, ela vai ter esse entendimento do procedimento da escrita, tá? E é claro que para isso acontecer, ela tem que ter, portanto, esse conhecimento também dessa base do som da letra, a relação letra-som, saber qual letra se relaciona com esse som do a letra M, O, L, a letra L, A, tá? Então daí ela vai, entendendo esse procedimento, codificar aquilo que ela está ouvindo. Só que tudo isso tem que ser alvo de ensino explícito. Por isso que eu falo da metodologia S. A metodologia S é uma abordagem de ensino explícito, sistemático e bem instruído. Explícito porque eu não acredito na construção do conhecimento, que a criança, assim, imersa no ambiente letrado, ela vai chegar à conclusão que mola é M-O-L-A. Ela não vai chegar nisso. Ela tem que ser conduzida até isso e ela tem que ser conduzida de uma maneira explícita, ensinando, olha, isso daqui você tem que fazer, esse daqui é a habilidade, vamos desenvolver, então desenvolver toda essa consciência fonológica, principalmente a fonêmica, desenvolver som de letra, relacionar, entender o procedimento, ter memória de longo prazo armazenando essas informações e aí ela conseguir fazer. E sistemático, porque eu não começo de qualquer maneira. Eu não começo com a habilidade mais difícil, que é a consciência fonêmica, a análise e síntese de fonemas. Eu começo lá atrás, esse caminho que eu falei para vocês aqui. Eu começo quando eu começo com a consciência de rimas, aliterações, frases, palavras, sílabas, fonemas. Dentro da fonema tem 7 etapas ali. A primeira delas é junto com tudo isso, tá desenvolvendo o som de letra. Então, existe todo esse passo a passo que deve ser sistemático, que é do mais simples ao mais difícil. E isso é para tudo na nossa vida, se a gente for pensar, né? Ninguém começa fazendo algo complexo demais. Por que a gente espera que as crianças vão começar fazendo a coisa mais difícil, que é escrever primeiro? Inclusive, primeiro se aprende a ler, depois se aprende a escrever. Então, a leitura, ela é extremamente importante ser ensinada de maneira explícita, sistemática e bem instruída, porque ali, conduzindo aquele processo, tem uma professora muito bem informada. Eu sei que a faculdade não forma, as formações obrigatórias não ensinam isso, e a maioria dos vídeos que vocês veem aqui na internet são nem sem pé nem cabeça, não tem metodologia. Então, por isso que eu tô aqui compartilhando o meu conhecimento, porque eu acredito nessa transformação da educação que acontece assim, ó. Daqui, de onde eu estou, eu, Mariane, para você
que tá aí. Eu não acredito em mudança de sistema, coisas enormes, formações, ministério, seja lá o que for. Eu acredito exatamente nisso que a gente está tendo aqui. Você interessada em fazer a diferença. E quem quiser fazer a diferença, se unir a um grupo de professoras que estão se tornando líderes na educação, na realidade em que elas estão, tá? A gente não tá falando de liderança, aquela liderança utópica, lá em Brasília fazer a diferença, não. Eu tô falando da liderança, da diferença que você pode fazer aí, no seu bairro, na sua sala de aula, na sua escola, na sua comunidade. Não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que você tem um chamado para fazer a diferença, por isso que você está aqui nesse vídeo. Então, se você quer se aprofundar sobre isso, vai ser um prazer eu ser a coordenadora, a orientadora, o caminho para você fazer isso através da pós-graduação em alfabetização e letramento segundo a ciência da leitura. Fica aqui, mais uma vez, o meu convite para você visitar o link que está na descrição deste vídeo e conhecer a pós-graduação, agendar uma reunião, conversar com as orientadoras, são excelentes profissionais e são formadas com a minha metodologia, elas vão saber tirar todas as suas dúvidas e entender se essa especialização, lato sensu, é o melhor para a sua vida, não só carreira, a sua vida neste momento. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. E eu te espero dentro da pós-graduação.